Olá, amigos, o nosso abraço fraterno e gratidão por estarem assistindo mais uma vez este programa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, encontramos a anotação de Mateus 20, 22, 15 a 22 e Marcos 12, 13 a 17. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta sentença não deve ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Quem vai nos ajudar a entender esta sentença à luz da doutrina espírita é Dejair Baptista de Paula Júnior, que é palestrante espírita e vice-presidente da Associação Espírita de Maringá. Amém. Olá, Dejair, que bom podermos falar de um assunto tão interessante. Olá, Dona Ivone, uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigada, Dejair. Você poderia nos explicar o que Jesus quis dizer quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Essa pequena história, que a senhora nos trouxe, que estão em 2 evangelhos, é muito interessante, porque os fariseus, eles enviam alguns homens a falar com Jesus e vão juntamente com alguns herodianos. E eles chegam até Jesus e começam a elogiá-lo, dizendo que ele era um homem veraz, que ele era um homem que sabia levar outros ao reino de Deus, e pergunta a Jesus, mestre, nós devemos ou não pagar o tributo a César, o imperador de Roma, porque Roma dominava a Judéia naquela época. E então Jesus faz uma pergunta demonstrando que sabia o porquê que eles estavam ali, Por que vocês estão me tentando? E responde, me deem uma moeda. E quando eles dão um denário a Jesus, Jesus olha para a imagem que estava na moeda, que era a imagem do imperador romano, de César, e pergunta a eles, de quem é essa imagem? Todos olharam e disseram, de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles saíram espantados com a resposta de Jesus. Por quê? Porque, na verdade, era uma armadilha que eles estavam armando a Jesus. Porque se Jesus dissesse que não deveriam pagar o tributo, eles iriam dizer aos romanos que Jesus era contra Roma. E se ele dissesse que deveria se pagar o tributo, havia se formado um partido político, porque isso entre os judeus era algo abominado, eles não queriam pagar os tributos. E se chegou a formar um partido político. Então, caso ele dissesse que era a favor de pagar os tributos, eles iriam colocar esses judeus dissidentes contra Jesus. Então, Jesus, sabendo, deu uma resposta que os surpreendeu, de forma para eles negativamente, mas para nós, como a senhora disse, foi uma lição muito grande e que abraça muitas outras coisas do que nós podemos simplesmente imaginar, como a senhora disse, ser algo pontual relacionado àquele ponto naquele momento. É algo muito maior. Certo. E quais foram os exemplos de Jesus, Dejair, nestes pontos que você nos traz? Bom, primeiro, tem alguns pontos muito interessantes, Se a gente for abrir um pouco mais, expandir essa reflexão que Jesus nos traz. A primeira delas é que Jesus, em nenhum momento, ele condenou o Estado, ele condenou o Império Romano ou condenou os judeus. Ele nunca disse algo contra o Estado, contra as outras pessoas. Por quê? Pelo contrário, dando até um exemplo interessante, quando Jesus dizia que quando alguém te chamar
para andar 1000 passos, caminhe 2000 passos com ele, na verdade, dentro do contexto histórico, os romanos eles tinham instituído uma lei que qualquer romano que encontrasse um judeu, ele tinha o direito de pedir para que o judeu levasse o que ele tivesse carregando durante 1000 passos, e o judeu era obrigado a fazê-lo. E isso eles detestavam. Então Jesus diz, quando alguém lhe pedir que caminhe 1000 passos, caminhe 2000 passos com ele. Ou seja, Jesus está dizendo para que nós respeitemos as leis humanas, respeitemos o Estado, ou seja, tudo que acontecia naquela época estava dentro de uma lei maior, porque talvez muito desses homens e mulheres que estavam encarnados, sendo dominados naquele momento, talvez foram espíritos que em outras reencarnações dominaram muito, né? Espíritos muito orgulhosos, poderosos, que não souberam trabalhar essas questões e agora estavam, né? Então, isso vale, é muito importante essa história de Jesus num contexto maior, né, Dona Ivone? Certo. Dejair, e como que nós podemos trazer para o contexto atual essa afirmativa de Jesus? Eu penso que o primeiro ponto é aprendermos a não criticar destrutivamente o Estado, as pessoas que estão no Estado ou os líderes nas empresas que nós trabalhamos, né, de um contexto geral. Porque nós temos uma cultura ainda, né, muitos de nós no mundo, de simplesmente criticarmos destrutivamente. E que essa não é a melhor forma para fazermos. Né? Para que a gente simplesmente, primeiro, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos, aquilo que a gente acredite que seja certo, aquilo que nós queremos que mude no mundo, nós precisamos primeiro mudar em nós. Porque se nós não fizermos essa mudança em nós mesmos, como é que eu vou querer que o mundo mude? Né? Esse é um primeiro ponto. Tem até um exemplo interessante, Dona Ivone, que acontece, uma mãe um dia trouxe para nós, que eu achei muito interessante. A filha dela falou, mãe, eu quero ir para a Amazônia, vai ter uma excursão, eu quero ficar lá, eu quero defender as plantas e etc, porque está tendo uma série de problemas. E realmente ela tem razão. A mãe simplesmente falou, filha, eu concordo que realmente é necessário, mas você precisa começar primeiro dentro de casa. Nós temos várias samambaias, várias plantas, tinha um quintal maravilhoso, você nunca agou nenhuma delas. Você nunca cuidou, nunca se esforçou para dar importância a elas. Como é que você quer dar a importância a algo maior se você não dá importância a elas? E isso me marcou bastante, porque isso vale para todos nós, né? Então Jesus, ao invés de eu criticar, eu preciso dar o exemplo. Porque muitas vezes o que a gente faz? Nós criticamos, por exemplo, o Estado. Não, eu faço isso errado porque os governantes fazem algo errado. Eu não pago imposto porque o pessoal vai usar mal esse dinheiro. Nós precisamos fazer o que é certo, independente se os outros façam ou não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, aí nós devemos levar aos órgãos competentes, né, levar as pessoas competentes e fazermos, né, as nossas sugestões de melhoria, etc. Mas sempre respeitando, porque a crítica pela crítica destrutiva, ela não ajuda em nada. E nós espíritas sabemos que os nossos fluidos, eles podem melhorar ou piorar uma situação. Então, quando eu faço uma crítica destrutiva, que tipo de fluidos que eu envio? Né? É a mesma coisa, por exemplo, quando nós, de alguma forma, às vezes nós temos uma discussão com alguém e nós tínhamos um ponto de vista. Às vezes a gente fica torcendo para que a situação, a circunstância piore para que eu demonstre que eu estava certo. Ao invés de torcer para que tudo melhore ao nosso redor, para que as coisas deem certo. Né? Porque acima dos nossos pontos de vista pessoais, precisamos desejar o melhor ao mundo. Né? A gente realmente fica assim, impressionado e nos fortalece a fé a gente identificar como os ensinamentos de Jesus há 2000 anos atrás são atuais, como que o homem ainda continua com as mesmas falhas, as mesmas dificuldades no entendimento e principalmente
na prática, né? Mas, Dejair, e se nós, né, diante de tudo isso que você colocou, se nós percebermos os erros nas leis e nas pessoas, vemos, identificamos que estão equivocados, né? Como agir? Dona Ivone, o primeiro ponto que nós precisamos lembrar é que maus cidadãos fazem maus governantes. Né? Esse é um ponto importante para a gente entender. E que nós fazemos parte de um povo, né? De uma coletividade. Então, muitas vezes, nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso. Né? Quando eu vejo erros, muitas vezes, e eu vou dar um exemplo, um pesquisador da USP há muitos anos, ele fez uma pesquisa e eu me lembro que isso me chamou muita atenção, porque ele fez perguntas a centenas de pessoas em vários estados brasileiros diferentes. E ele perguntou às pessoas se elas tivessem no lugar dos deputados e senadores, né, no Congresso Nacional, e eles tivessem oportunidade de pegar uma parte de recursos financeiros e etc., se eles o fariam ou não e se ninguém soubesse. Mais de 80% respondeu que sim, que faria. Isso me chamou muita atenção à época. Porque por mais que a gente se esforce, nós precisamos ajudar as outras pessoas ao nosso derredor. E mais importante, né, Dona Ivone, dar os nossos exemplos. Então, assim, mais uma vez eu reforço a resposta à pergunta anterior, de que é muito importante que nós façamos a nossa parte, mesmo que os outros não façam. E levemos aos órgãos e às pessoas, às funções competentes, as nossas sugestões de melhoria. Ou para o nosso órgão de classe, ou levar para outro, mas nós precisamos, em primeiro lugar, nós sentirmos que nós estamos fazendo a nossa parte, no mínimo nos esforçando, para levar essas questões à frente. Porque nós vemos hoje, muitas vezes assim, eu não cobro porque eu também não faço certo, então eu também não vou cobrar. E aí fica algo, né? Agora, quando você se esforça para fazer aquilo que é o certo, que é o correto, que é o justo, né? Nós não somos ainda espíritos perfeitos, mas nos esforçamos, lutamos. Se alguém mostra que a gente está em erro, a gente se esforça para corrigir, para melhorar. Isso faz com que nós nos sintamos moralmente melhor para irmos a esses órgãos, a essas pessoas e fazermos as nossas sugestões de melhoria com respeito, assim como nós gostaríamos de ser respeitados se estivéssemos numa função também. Então, quando nós vemos aí muitas vezes, né, simplesmente as pessoas veem os erros e ficam criticando destrutivamente, na verdade eu pioro toda essa situação. Ao invés de melhorar, eu pioro. E eu vou dar um exemplo claro. Há um livro chamado Sexo e Destino, né, que é ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. E tem uma cena que ela, quando eu a vi a primeira vez, ela me chamou muito a atenção, Dona Ivone. Eu vou resumi-la, porque nós estamos aqui nesse espaço, mas o sogro de um homem que estava encarnado, o sogro estava desencarnado junto com André Luiz. E a filha dele, encarnada juntamente com o genro, e esse genro estava traindo a filha dele, a esposa, e traindo com uma outra moça dentro do próprio lar, e a filha dele estava doente, em fase terminal já de câncer. E eles começam e ele está com essa outra moça, que ele estava tendo um caso, ele está quase já num quarto sozinho, né? E o sogro e o André Luiz começam a fazer críticas a ele, simplesmente criticar de forma destrutiva a atitude dele. E eles cada vez mais se aproximavam e já estavam entrando até numa situação, né, já ali mais sensual. De repente chega um mentor, um espírito elevado naquele momento. E quando o mentor chega, ele chega com tanta compaixão, ele tem compaixão dos dois, porque ele sabe o quanto esses espíritos terão de pagar no futuro, né, esses erros que eles estão cometendo. E ele chega com uma compaixão tão grande, com aquele amor, com aqueles fluidos, que os dois, quando chegam esses fluidos desse mentor, desse benfeitor, os dois, eles não conseguem mais se atrair.
e ela pede licença para cuidar da esposa dele que estava doente e ele não diz nada. E aquilo que mostra? E o André Luiz explica. Que quando há algo ruim e eu fico só criticando, eu pioro, porque eu fortaleço, eu me ligo à pessoa e à situação, e eu fortaleço isso. Agora, quando eu, por exemplo, eu vejo esses erros, eu faço uma prece, pedindo a Deus que auxilie aquele governante, que auxilie aquele líder, e eu faço a minha parte, e peço preces, e levo aos órgãos competentes a minha sugestão de melhoria, eu estou fazendo a minha parte, eu estou ajudando e não piorando a situação. Realmente o que a gente percebe muito é a omissão, né? E um outro fator, eu vejo que que de forma geral, as pessoas vivem muito presente, né? Sem ter essa visão de espiritualidade, né? De vida após a morte, do passado também, né? Dos antecedentes espirituais das pessoas. Então há todo um contexto muito grande, né? Por trás de todos esses dramas, né? Porque são verdadeiros dramas, certas situações que se vivencia, né, Dejair? Fazer o que é certo no mundo atual é um grande desafio, é uma luta interna, não é, Dejair? Sim, Dona Ivone, é uma luta grande. Por quê? Muitas coisas que elas não são justas, não são corretas, não são certas, né? Pela lei divina, por aquilo, mesmo pela lei humana, Dona Ivone, nós ainda achamos que está tudo bem, nós relativizamos muito. Vamos pegar alguns exemplos. Quantos vídeos, por exemplo, no YouTube ou em outros programas, quantos livros em PDF que a gente faz download e, na verdade, fala lá gratuito, mas, na verdade, nós estamos pegando um livro que a gente deveria pagar um direito autoral, uma música, um vídeo, né? Alguma coisa assim, e nós não fazemos a nossa parte. A gente simplesmente faz o download, passa para um monte de gente, né? O próprio Momento Espírita tem passado por essa dificuldade, né? Então, nós fazemos isso e isso se tornou comum, porque isso não é normal, né? Isso não é certo, mas se tornou comum. Vamos dar alguns outros exemplos hoje, Dona Ivone? Por exemplo, dentro do meu local de trabalho, que eu sou pago para trabalhar algumas horas por dia, por exemplo. Quanto tempo, muitas vezes, é comum isso, as pessoas tirarem do seu tempo ali do trabalho para olhar coisas pessoais nas mídias sociais, pesquisar coisas da sua vida pessoal na internet. Isso é algo comum. Ou às vezes a gente chega um pouco atrasado no trabalho e dá um jeitinho aqui, ou sai um pouco antes. Ou seja, essas coisas elas se tornaram muito comum, muito trivial e às vezes as pessoas falam até como ar assim, puxa, eu consegui enganar o fulano, eu fiz isso, olha, eu tirei. Ou às vezes ela nem se apercebe. Ou muitas vezes, por exemplo, eu compro alguma coisa num outro país e me esforço para passar pela alfândega sem ninguém ver, para que eu possa economizar, não pagar os impostos devidos, né? Então, isso se tornou algo muito comum e nós precisamos fazer essa reflexão. Porque se nós queremos um mundo melhor, nós primeiro precisamos dar o exemplo, porque os nossos filhos, eles veem tudo o que nós fazemos. Então não adianta, por exemplo, um pai que ele bebe e fala, filho, você não pode beber. Ele fuma, fala, eu fumo, mas você não pode fumar, porque faz mal. Mas se faz mal, por que eu estou fazendo? Né? Filho, nós precisamos dar o exemplo, porque é por meio desse esforço que nós, por exemplo, como pais, como avós, como tios, que nós damos esse exemplo, nós também vamos nos autoeducando. Então nós vamos educando e nos autoeducando, fazendo os esforços. Se não for por nós, pelo menos por consideração a esses espíritos que Deus nos emprestou para que nós os eduquemos, para que nós os aproximemos das suas leis, nos aproximemos dele, de Deus. Nós entendemos que todos nós somos mestres nesse mundo, né? Porque com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, nós estamos sempre ensinando, nós estamos mostrando que aquilo pode ser feito,
afinal de contas, né? E considerando que toda mudança, que tudo parte do individual, né? De nós mesmos, como mudar essa situação no ambiente onde nós vivemos, Dejair? Dona Ivone, né, eu vou até voltar a uma outra resposta que eu me lembro muito de Gandhi. Ele dizia que nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então nós precisamos primeiro nós fazermos esse esforço. E depois esse esforço precisa expandir para a nossa família. Porque como eu disse antes, né, aquele exemplo daquela senhora que conversa com a sua filha que queria ir para a Amazônia, assim, por exemplo, como uma pessoa, não, eu quero ir para a África e ficar lá meses, ótimo. Mas se eu já não fiz o treinamento, por exemplo, do meu avô, do meu tio, do meu pai, que estava precisando de mim para cuidar dele em alguns momentos, às vezes do meu lazer, eu não tiro do meu lazer para cuidar, às vezes, de um familiar que está precisando de mim, como é que eu vou cuidar de outras pessoas que eu nem conheço? Então, é necessário que eu comece dentro de mim pelas pessoas mais próximas, pelos meus familiares. E muitas vezes ali é o mais difícil, porque às vezes eu posso ter ali espíritos que eu tenho ligações difíceis de outras reencarnações, mas é ali que é o maior e o grande laboratório para nós iniciarmos as mudanças íntimas. E nós fazermos esforços, sacrifícios, renúncias, porque isso eu nunca vi um pai ou uma mãe, ou um avô ou uma avó, falando no final da sua vida que se arrepende das renúncias e sacrifícios que fizeram pelo bem dos seus filhos, dos seus netos ou de pessoas que eles aprenderam a amar. E isso é muito importante, sabe, Dona Ivone? A gente aprender a fazer isso, e é difícil, é uma luta. E nós precisamos começar, então, na nossa família, expandir isso para os nossos vizinhos, fazer o nosso melhor para a comunidade a qual nós estamos vivendo, né? O que eu faço em prol daquele bairro, da rua onde eu moro? O que eu faço em prol da cidade, né? E do estado, do meu país, do mundo? Se eu fizer o meu melhor, aonde eu estou, naquele pequeno trecho onde eu estou ali, eu já estou ajudando o mundo na realidade, né? Porque esse exemplo, ele se expande e isso depende de cada um de nós, né? Esse esforço íntimo, não tem como, por mais que eu ame outra pessoa, que eu faça isso por ela. Eu tenho que fazer isso por mim e dar o exemplo e permitir que a outra pessoa siga ou não esse exemplo. Como o tempo passa rápido, né, Dejair? Mas nós estamos vivendo um momento de muito pessimismo, eu vejo, né? De muita descrença nas pessoas, já não acreditando que possa dar certo, né? E o que você poderia dizer às pessoas que estão vivendo hoje esse momento de pessimismo, achando que o país não dá mais certo, que o mundo não dá mais certo, que o mundo está perdido, né? E que considerações você faria sobre essa questão, sobre esse assunto? Dona Ivone, quando nós nos pegarmos sendo pessimistas, negativos, nós precisamos lembrar que é a mesma coisa se nós disséssemos para Deus, Senhor, o Senhor é um mau administrador. Porque nada ocorre em todo o universo sem que Deus permita. Ele é muito maior do que o que a gente imagina. Às vezes nós limitamos Deus às nossas limitações, a esse parâmetro muito limitado que nós temos. Mas Deus está no comando de tudo e Ele dá o livre-arbítrio para todos nós e muitas vezes Ele permite que a gente chegue, né, como diz Emmanuel numa das suas mensagens, até o fundo do poço. Ou seja, às vezes que as dores, sejam elas físicas ou morais, elas sejam tão fortes para que a nossa vontade, que é uma das maiores potências da nossa alma, para que a nossa vontade mude, se transforme e a gente veja a importância de nós avançarmos intelectual e moralmente nas nossas vidas. Então, sempre que nós nos pegarmos com esse tipo de pensamento, que nós nos lembremos que Deus está no comando do universo, que Jesus é o nosso governador espiritual e Ele sabe, né, o que Ele está fazendo. E nós todos, a qualquer momento, qualquer um de nós podemos morrer.
e vir novos espíritos, e que a gente sabe que isso está ocorrendo. Nós estamos num momento de transição do nosso planeta e ele está permitindo que espíritos muito difíceis reencarnem, tendo a sua última chance, né? Porque aqueles de nós que nós não quisermos realmente fazer a mudança e ainda nos comprazermos no mal, talvez nós não reencarnemos mais nesse planeta, que está nesse momento de transição, reencarnemos em outros inferiores. Então é uma oportunidade que Deus está nos dando. Agora, devemos cada um de nós fazermos a nossa parte. E a nossa parte, com certeza, passa por pensamentos mais otimistas, pensamentos positivos, e fazermos a nossa parte. E esse é o exemplo de Jesus, porque no mundo em que ele vivia, com todas as dificuldades, ele foi e é o nosso maior exemplo, né? Porque as suas palavras sempre foram positivas, sempre foram de brandura, mesmo aquelas com energia, eram palavras que ele permitia o livre-arbítrio, ele nunca impôs nada a ninguém, porque ele sabe que a lei de causa e efeito, ela está em todos nós, né? Então, depende de cada um de nós, que façamos os nossos esforços, façamos aí as renúncias, os sacrifícios necessários da nossa parte para que esse mundo seja um mundo melhor. E esse comportamento é importante que a gente utiliza, que a gente tenha em todas as situações, né? Seja em relação a questões pessoais, familiares, na comunidade, uma postura de fé, né? Uma postura de fé e de confiança. Dejair, muito obrigada pela sua participação no programa. Foi assim um tema muito bom para nós abordarmos hoje, nesse momento de tanto pessimismo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Dona Ivone. Nós queremos lembrar a todos que no site momento.com.br nós podemos encontrar, através de um trabalho da Federação Espírita do Paraná, mensagens, áudios, vídeos que nos auxiliarão muito, né, a passar por esses momentos que muitas vezes nós passamos de dificuldade. Muito obrigada a todos que estão conosco, a nossa gratidão. Muita paz.